Olá pessoal, sou o Dr. José Ronzani, sou biomédico naturopata e hoje nós vamos falar sobre o sentimento da ansiedade. Como surge esse sentimento de ansiedade? Vamos lá, gente. O sentimento de ansiedade, muitas vezes ele surge como resultado de um conflito mental, por obsessões que muitas vezes a gente esconde e que nos geram medo injustificados. É bem comum as pessoas chegarem até aqui com ansiedade, elas dizem, eu sou ansioso. Aí eu devolvo a pergunta, me descreve a ansiedade. E a pessoa muitas vezes ela não sabe nem descrever o que ela está sentindo de fato. Ela sente um conjunto de sentimentos, de manifestações físicas, mãos tremendo, não tremendo, a fala meio atrapalhada, fala acelerada, sudorese, e aí vem uma série de outras manifestações físicas. Falar de ansiedade é muito complexo porque são várias coisas que acontecem no nosso corpo. Quando nós estamos atrapalhados em virtude de algum evento estressor externo, nós começamos a ter essas manifestações. Mas de onde ela surge de fato? É o resultado de um conflito mental, ou seja, o nosso pensamento acaba criando a tal da ansiedade. Agora, uma coisa assim, gente. Poucos estados emocionais são tão desgastantes e tiram tanto as pessoas do controle das próprias vidas quanto a tal da ansiedade. Por quê? Ela surge de conflito e atrito constante com os nossos instintos. Eu quero fazer algo, só que muitas vezes eu não consigo ter o dinheiro para realizar aquilo, ou porque a mãe me impede, ou porque o pai impede, o marido. Ou seja, eu tenho um instinto para fazer alguma determinada ação, porém o meio acaba me proibindo. Então tem uma contenção e eu interiormente eu começo a mentalizar aquilo e começo a trabalhar aquele pensamento. Eu fico com um diálogo constante, repetitivo e que não cessa. E de tanto isso repetir na nossa mente, o corpo entende que é algo real. Lembra que a gente falou no vídeo anterior? Se você não assistiu, assista. Nesse momento, o corpo ele manda uma resposta, diz, se defenda, porque você está em perigo. O perigo está na nossa mente. Porém, a manifestação, ela acaba sendo física. E aí eu começo a sentir o corpo físico, coração acelerado, as mãos geladas, começo a tremer, e aí vem uma segunda resposta, eu vou ter um problema sério de saúde. E aí apavora mais ainda. Porque a pessoa ela está sentindo fisicamente, não mais só mentalmente. Aí depois outro ponto que pode causar ansiedade são as desavenças com os desejos mais profundos. Como é que eu gostaria de viver o meu relacionamento com o meu cônjuge? Meu relacionamento no trabalho, muitas vezes se cria uma expectativa, é um desejo inconsciente, chega lá e está tudo errado. Aí encontra um chefe que não é legal, que não tem padrão de comportamento, vê que todas as pessoas à sua volta elas estão felizes e você não está satisfeito com aquele padrão. Aí lembra que nós falamos também, a questão da moral, será que eu estou certo, será que eu estou errado? E começa todo esse conflito. Então essas dinâmicas inconscientes, de muitas vezes negativas, geram determinados transtornos mentais, um toque, um déficit de atenção. Aí essa questão, assim, falar de ansiedade é se referir a uma crise interna, a um instante ao qual a realidade ela nos supera. É difícil realmente. O momento que a mente descontrolada vira para a direção que a gente nem entende o que está acontecendo. Por isso que é muito importante, quem sofre de ansiedade, não deixar ela chegar num ponto muito alto, para perder o controle. Talvez a gente precise acalmar, dar um equilíbrio, um sentido, requer sempre uma estratégia adequada. Quer dizer, como é que eu vou lidar com a minha ansiedade? Estratégia de abordagem terapêutica, com o qual contamos hoje, ela pode oferecer várias formas de lidar com essa ansiedade, de uma forma mais tranquila. Mas o primeiro ponto que a gente tem que identificar, por que eu fico ansioso? Qual é o meu medo inconsciente? De onde veio essa ansiedade? O que pode causar uma ansiedade para um,
pode ser motivo de alegria para o outro. Tem pessoas que gostam de estar no público conversando, outras travam. Quer dizer, para um é uma bênção, para o outro é o inferno. Olha só, gente, como é confuso essa questão da ansiedade. Agora, se você se conhece, começa a analisar como é que foi a sua vida, como é que foi a tua gestação, como é que foi a sua infância, como é que foi a sua adolescência, como é que foi a sua faculdade, como é que foi a sua vida num todo. Se você parar hoje e olhar para trás, foi uma vida tranquila? Foi uma vida agitada? Realizei meus sonhos? Por que eu falo de uma pessoa mais nova e uma pessoa com mais idade? Porque nós, a todos os momentos da nossa vida, nós podemos desencadear um processo, uma crise de ansiedade. Agora a questão é, ela é uma ansiedade natural, que ela é boa? É uma ansiedade fisiológica, que está causando dano e pode me causar uma doença? Ou simplesmente eu estou passando por um momento na minha vida que desencadeou a ansiedade? Então a ansiedade é um tema muito amplo e complexo. Então eu vou, ao passar do tempo, aqui no canal, vai relatando se você já teve um episódio de ansiedade, faça seu questionamento e no próximo vídeo nós vamos tentar responder as questões que vocês apontarem.